Você já deve estar cansado de saber que todo mundo precisa ter uma reserva de emergência. Mas afinal, onde você deve investir o dinheiro da reserva? Onde ele rende mais e qual a melhor opção? Então vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar os 5 melhores investimentos para você deixar a sua reserva de emergência. E nessa lista tem inclusive investimento ganhando da inflação. Então fica comigo até o final e vamos para o vídeo. Meu nome é Raíssa Leão e no vídeo de hoje eu separei 5 opções para você investir o seu dinheiro da reserva. E para escolher esses investimentos eu levei em consideração principalmente a facilidade de acesso para investir e que tenha um valor mínimo baixo, assim fica acessível para qualquer pessoa. Então se você chegou agora e ainda não sabe, reserva de emergência é um valor que você tem que ter guardado para possíveis imprevistos. Então se um cano estourar ou o pneu do carro furar, ou até mesmo você ser demitido e perder a sua principal fonte de renda, você ter um dinheiro para não precisar recorrer a empréstimos ou a cartão de crédito. E o valor que você tem que ter para a reserva de emergência é equivalente a 6 a 12 meses do seu custo de vida. Então se o seu custo de vida equivale a R$1.000, você precisa ter mais ou menos ali um valor de 6 a 12 mil reais guardado, porque se algum imprevisto acontecer, você tem de onde tirar o dinheiro e passa por aquele imprevisto com mais tranquilidade. E para escolher onde deixar a reserva, o investimento precisa ter pelo menos 3 coisas. Primeiro, ele precisa ter liquidez. Liquidez é a facilidade com que você consegue pegar aquele dinheiro de volta. Então, se o objetivo é montar a reserva de emergência, que você não sabe quando que vai acontecer algum imprevisto, esse investimento precisa ser líquido, porque se acontecer algum imprevisto, você consegue recuperar aquele dinheiro facilmente. Segundo, ele precisa ser coberto pelo FGC. Ele tem que ter alguma garantia, porque se você está guardando aquele dinheiro para algum imprevisto, você precisa ter a certeza de que quando precisar daquele dinheiro, ele vai estar disponível para você. E terceiro, ele tem que ter no mínimo um rendimento de 100% do CDI. É muito simples encontrar investimentos com 100% do CDI. Então, menos que isso, a gente não aceita. Então, vamos aos 5 melhores investimentos para você deixar a sua reserva de emergência. E em primeiro lugar está o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um dos investimentos mais fáceis para quem está começando. É quando você investe em títulos públicos, ou seja, quando você empresta dinheiro para o governo e o governo te devolve esse dinheiro acrescido de juros. A rentabilidade do Tesouro Selic é 100% da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. E a partir de R$110 mais ou menos, você já consegue investir nesse título. O Tesouro Selic tem liquidez D+1. Então, se você solicitar o resgate, em até um dia útil, o dinheiro cai na sua conta. E também o Tesouro Selic tem a segurança do Tesouro Nacional. Então, é um dos investimentos mais seguros do nosso país. Apesar de todas essas vantagens, o Tesouro Selic, infelizmente, tem a cobrança de imposto de renda, mas apesar disso, ele ainda é muito mais rentável do que a poupança, porque a poupança rende 70% da taxa Selic, atualmente, enquanto o Tesouro Selic rende 100% da taxa Selic. E você ainda consegue se livrar de uma cobrança de imposto, que é o IOF, que após 30 dias o dinheiro investido, você fica isento dessa cobrança. Mas detalhe, a cobrança de imposto de renda é sobre a rentabilidade, sobre o lucro. Então ainda assim é uma ótima opção investir no Tesouro Selic. A segunda opção é o CDB do Banco Inter. Hoje o CDB do Banco Inter está pagando uma taxa de 100% do CDI. O CDI hoje, no dia em que estou gravando esse vídeo, está em 5,15% ao ano. E a partir de R$100 você já consegue investir no CDB do Banco Inter. Então tem um baixo valor mínimo e fica bastante acessível. O CDB do Banco Inter é seguro pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E a liquidez dele, se você solicitar o resgate
até as 21h55 o dinheiro cai no mesmo dia. Como é um CDB, ele também tem a cobrança de imposto de renda, mas é sobre o lucro e a tabela é regressiva. Então, quanto mais tempo você deixa o dinheiro investido, menos imposto você paga. E em terceiro lugar está o RDB do Banco Inter, também rendendo a 100% do CDI. O RDB do Nubank é seguro pelo FGC e tem uma super facilidade, porque basta o dinheiro estar na conta que ele rende automaticamente. É uma ótima opção porque tem um baixo valor mínimo, então qualquer dinheiro que você deixar lá na conta já vai estar rendendo automaticamente. É inclusive onde eu guardo a minha reserva de emergência. Apesar da facilidade, eu quero chamar sua atenção para um ponto. Apesar de o dinheiro estar lá disponível para você a qualquer momento, aquele dinheiro da reserva de emergência não é para ser gasto com outras coisas. Então cuidado para não gastá-lo. E uma coisa que pode ajudar, inclusive disponibilizado pelo próprio Nubank, é a função guardar dinheiro. Nessa função, você escolhe o valor que quer guardar e o dinheiro fica separado da sua conta. Ainda assim, ele continua rendendo, mas fica lá separado para que você não ache que aquilo é dinheiro dando sopa e queira gastar. E em quarto lugar, temos a conta remunerada do PicPay, rendendo hoje a 120% do CDI. Assim como no Nubank, a conta do PicPay também rende automaticamente. Então baixa que o dinheiro esteja na conta que ele já vai estar rendendo a 120% do CDI. A partir de R$1 você já consegue ter essa rentabilidade e o máximo é de até 250 mil. Apesar dessas vantagens de ser um pouco maior a rentabilidade e de render automaticamente e todos os dias, o PicPay não tem a proteção do FGC. Mas embora ele não tenha a proteção do FGC, todo o dinheiro investido, a instituição é obrigada a reinvestir em títulos públicos, dando assim uma garantia ao investidor. Apesar disso, eu trouxe a opção do PicPay pela facilidade. Tanto o PicPay quanto o Nubank, você tem o dinheiro lá facilmente. A qualquer hora do dia, se você precisar, você vai ter o dinheiro lá. E aqui já entra uma dica: diversifique a sua reserva de emergência, porque muito se fala em deixar investido no Tesouro Selic, mas o Tesouro Selic, apesar de ser um ótimo investimento, ele tem uma certa dificuldade na liquidez, porque imagina, se acontecer algum imprevisto à noite e no sábado, então você vai ter que esperar até a segunda-feira para conseguir reembolsar o dinheiro do Tesouro Selic. Já no PicPay e no Nubank, você tem acesso muito mais fácil a esse dinheiro. Então, apesar dessas facilidades de ambos os investimentos, diversifique a sua reserva de emergência. E por último, está o CDB do PagBank, rendendo incríveis 200% do CDI, o que dá mais ou menos uma taxa de 10,3% ao ano. Levando em consideração que a inflação acumulada dos últimos 12 meses está quase na casa dos 9%, esse seria um investimento onde você estaria ganhando da inflação. Apesar dessa alta rentabilidade que o PagBank está oferecendo, eles não informaram até quando esse rendimento vai estar valendo. Então, imagine que isso aqui é uma promoção. Então, vale muito a pena dar uma olhada nesse CDB do PagBank, que está pagando uma taxa de 200% do CDI. Além de ter uma alta rentabilidade, ele tem um baixo valor mínimo. A partir de R$1 você já consegue investir no CDB do PagBank. Ele também é seguro pelo FGC, o que já é uma boa opção. Mas apesar disso, ele tem um investimento máximo de até R$10 mil. Apesar disso, ele tem um vencimento de 3 meses. Então, considerando que é um CDB e tem imposto de renda, a gente estaria ali pagando a alíquota máxima. Mas ainda assim, ele rende mais do que as outras opções. Então é isso, espero que você possa escolher a melhor opção e sempre lembrando de diversificar. Espero que você tenha gostado.
Se gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like e até a próxima!